Agora em Goiânia, 8h43. Estamos de volta com Sagres Sinal Aberto, aqui na sua Sagres 730. Comigo, Rubens Salomão, com a Larissa Dourado e com Cileide Alves. Para a partir de agora conversarmos ao vivo com o deputado federal Vitor Hugo, do PSL, aqui de Goiás. Deputado, obrigado pelo contato aqui com a gente em áudio e vídeo. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide e Larissa. Prazer estar aqui novamente na Sagres, né, falando com nossos ouvintes. E aqueles que estão nos assistindo também. Prazer ter o senhor com a gente. Deputado, tantas coisas aconteceram aí nessa semana, eu vou começar perguntando sobre o que repercutiu bastante depois da reunião do presidente com poderes, com ministros e governadores, que foi no mesmo dia, só que à tarde, aquele discurso do presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí muita gente entendendo como sendo uma ameaça, né? Ameaças ali ao presidente, e que esse grupo do Centrão está, inclusive, aí queria antes a troca do ministro da Saúde, aconteceu, mas não necessariamente por uma indicação do Centrão. Agora se fala sobre uma possível troca do ministro de Relações Exteriores e essa avaliação de que o tom seria de pressão desse grupo, do Centrão, em relação ao presidente. O que é que o senhor enxerga aí em relação ao que disse o Arthur Lira e se essas possíveis trocas, já aconteceu na saúde, mas essas possíveis pressões aí para outras trocas no governo? Bom, Rubens, naquele dia, pela manhã, no dia que houve a manifestação do Arthur Lira, na parte final da tarde, início da noite, na manhã havia sido feita aquela reunião lá no Palácio da Alvorada com os chefes de poder, de poderes, né, aqui no Brasil, o presidente do Supremo, da Câmara, Senado, da República, mais os ministros de Estado e algumas outras autoridades. E o clima na saída dessa reunião foi um clima muito bom, tanto que nós tivemos uma reunião de líderes com o presidente da Câmara na sequência, para tomar a decisão de que a Câmara ficaria voltada nas próximas 2 semanas para projetos especificamente para ajudar no combate ao coronavírus. E o próprio Arthur Lira, nessa reunião, falou que gostou da reunião, que haveria um tom de pacificação, né, de coordenação de esforços e tal. E o que nos surpreendeu foi logo depois, algumas horas depois, antes do início da votação daquele projeto, né, que foi aquele programa Pró-Leitos, que é um projeto também importante para ajudar a conseguir leitos aí no país, através de incentivo fiscal. Ele fez essa manifestação que deixou todo mundo meio preocupado, porque as palavras escolhidas e também como ele fez a leitura, né, de um texto, é diferente dele ter sido pego de repente por um jornalista e tropeçar numa palavra ou outra. Não, ele foi um texto lido, preparado, certamente pensado, discutido com outras pessoas, e isso deixou, lógico, né, pelo menos a nossa bancada do PSL, ficou todo mundo muito preocupado com a fala e pelo uso das expressões que ele utilizou, como remédio amargo, eventualmente até fatal, necessidade de um freio de arrumação, apertar o botão amarelo, instinto de sobrevivência, né, curar anomalias. Então eu li depois com calma o texto, assim, vi a fala, logo na sequência eu conversei com o Lira por Zap, e ele fez questão de dizer para mim que o foco dele não era o presidente da República, né? E depois, quando você lê o texto e não tira só os fragmentos, né, esses que eu falei que realmente, né, são muito chocantes, mas quando você lê o texto como um todo, você vê que ele está se referindo a todas as autoridades, né? Que todas as autoridades, inclusive do Legislativo, do Executivo, do Judiciário, Ministério Público, e em todas as esferas, União, Estados e municípios, todos serão cobrados pelas atitudes agora, pelos resultados que entregarem, né? Ele fez questão de dizer no próprio texto que ele não estava fulanizando, né? Não estava apontando o dedo para uma autoridade ou para outra, mas é claro que ficou um ar, né, um tom de crítica em relação ao governo federal e, de modo muito particular, em relação à pasta das relações exteriores, onde ele fez, aí sim, uma crítica muito específica, pontual, e depois reforçada pelo presidente do Senado, né? E eu imagino que ele esteja sendo um espelho, né? Que ele esteja refletindo a posição de muitos no parlamento e de fora também
da Câmara. Eles foram, o Pacheco e o Lira, foram a São Paulo no início da semana, antes dessa reunião com o presidente, e conversaram com grandes empresários paulistas, brasileiros, na verdade. Uma parte considerável do PIB brasileiro estava presente ali. Conversaram também com a Associação Nacional de Hospitais Privados e com planos de saúde. E eu tenho a impressão que eles refletiram em suas falas ao longo da semana também a percepção que eles receberam desses setores. E conjugado com as preocupações dos parlamentares, eles expressaram isso. Mas eu fiquei mais tranquilo por saber que logo na manhã de ontem o presidente Bolsonaro encontrou com o Lira, e eu acho que eles ajustaram ali, se fosse no Exército, tinha que dizer que eles ajustaram o altímetro ali, se fosse na tropa paraquedista, e estão aí com os altímetros ajustados, na mesma vibração. Eu acho que não há nenhum tipo de pressão ou ressentimento. Mas é lógico que fica o alerta, né? Deputado, a carta tinha, assim, alertas para outras instituições, especialmente para governadores, prefeitos, mas o que chama atenção é o do presidente da República por conta do momento que a gente vive, né? O senhor disse aí, esse encontro deles com os segmentos em São Paulo, a carta de banqueiros e economistas do início da semana, a queda da popularidade do presidente, uma série de fatores que combinaram e levaram aquele momento que o presidente chegou a fazer a posse rapidamente lá do ministro, porque o clima estava muito sombrio. E aí eu pergunto, em função de tudo isso, o Congresso está dizendo para o presidente, olha, a paciência tem limite, a paciência acabou, nós precisamos dar uma outra condição para a crise da pandemia? O Lira, ele chegou a usar essa expressão, de que tudo tem limite. Gostou do texto dele, uma sinalização nesse sentido. E lógico que os líderes da Câmara, do Senado, os deputados e senadores em geral, têm uma percepção de que se o governo, isso no modo geral, se um governo vai mal, isso prejudica toda a classe política nas suas reeleições, e a reeleição é no ano que vem. Então, além da preocupação humanitária e da preocupação em relação à economia, à saúde, que eu acho que deve ser o que deve balizar mais, mas existe um lado da política que é pragmático, e é por isso que o Lira falou a política é cruel, busca sempre culpados e há linchamentos. Estou usando expressões que ele colocou na sua fala, e que, como eu falei, realmente preocupou, as falas preocuparam nesse sentido. E eu tenho certeza que o presidente, o Palácio do Planalto, e o presidente à frente, lógico, vão fazer reavaliações de rumo, em termos de atuação, discurso, composição da equipe, não só porque o parlamento está falando, não é uma pressão do parlamento, é porque no fundo o parlamento ele reflete aquilo que lhe chega, é uma representação popular, e eu entendo essa fala do Lira como, e ele usa isso também, como um amigo leal, solidário e tal, um toque do Lira público, poderia ter sido no privado, para dizer, existem coisas que na percepção da maioria dos deputados, e ele está falando pela maioria dos deputados, poderia ser aperfeiçoado. E eu acho que em qualquer governo, em qualquer equipe, sempre há, sim, possibilidade de aperfeiçoamentos. E sei que o presidente já teve disposição de fazer isso ao longo do tempo, tanto que resolveu agora, por exemplo, mudar o ministro da Saúde, e a gente espera que esse esforço concentrado redunde em medidas em todos os poderes, esferas e instituições, para que a gente salve mais vidas, preserve mais empregos, e a Câmara, os líderes, nós estamos fazendo um esforço para que isso aconteça. Só para você ter uma ideia, Sileide, nesse esforço concentrado, cada partido poderia indicar para a gente votar na semana que vem um projeto de lei ligado ao combate à Covid. Eu argumentei com o Arthur Lira que o PSL, o nosso partido, que eu lidero, por ser um partido de 53 deputados,
deveria ter a possibilidade de indicar um número maior de projetos, porque uma coisa é o Novo, que tem 8, indicar um projeto, ele consegue satisfazer ali, sei lá, quase mais de 1/10 ali dos seus 10% dos seus deputados, porque eles são poucos. Agora, outra coisa é um partido de 53, colocar de 50, se eu indicar um, eu estou atendendo a 2% do meu partido, né? Então, eu pedi para que a gente pudesse indicar um número maior, nós indicamos três projetos que, na minha opinião, são bastante relevantes. Um ligado à questão da disponibilização de oxigênio, já que o oxigênio é um dos insumos aí mais importantes aí agora no combate à pandemia, da deputada Soraya Manato, do Espírito Santo, que é médica. Um outro projeto ligado à quebra de patentes de vacinas e remédios durante a pandemia, do deputado Heitor Freire, do Ceará. E um projeto meu ligado à questão de modificar aquela lei que nós temos que trata do Sistema Nacional de Mobilização, que atualmente é voltado para uma situação de guerra, e a nossa intenção é que ele seja adaptado também, as ferramentas jurídicas dessa lei sejam também adaptadas a uma situação de enfrentamento de pandemia. Então, esses 3 projetos nós indicamos, a gente espera que algum deles seja colocado na pauta na semana que vem e que a gente consiga ajudar o Brasil a sair a partir da aprovação dessas pautas. Deputado, espera-se que haja mais mudanças na equipe, né? Agora fala-se no ministro Ernesto Araújo, que é o que está na linha de frente aí de negociação de vacina, e há críticas muito fortes a ele. E espera-se também mudanças na conduta do presidente Jair Bolsonaro, porque ele que deu o tom do combate à pandemia até hoje. Essas duas coisas vão acontecer? Bom, é difícil falar assim, né, Cid? Eu não posso prever, são 2 decisões que cabem exclusivamente ao presidente. Do que eu tenho sentido, a pressão sobre a questão da política externa brasileira está muito grande, né? Acho que essa é uma percepção não só de uma grande parte dos parlamentares, né, deputados e senadores, mas também de uma parte da sociedade que se vê angustiada em relação às relações do Brasil com os Estados Unidos e a relação do Brasil com a China, né? São os 2 grandes mercados, tanto para comprar os nossos produtos quanto para fornecer produtos para nós. E também agora, no que diz respeito à pandemia, a gente vê que os Estados Unidos têm um estoque enorme de vacinas, que é para além, inclusive, da sua população. E se nós mantivermos uma relação boa com eles, talvez a gente consiga até trazer mais vacinas para cá, mais rapidamente. E, no caso da China, são os insumos para a fabricação da vacina. E também vacinas que eles também têm. Então, é importante que o Brasil tenha uma boa relação com esse país, de modo particular nesse momento, para poder facilitar esse fluxo de vacinas e insumos. O Ernesto Araújo ele tem um papel muito importante no governo, por causa da questão ideológica, que é também um aspecto importante, foi um aspecto importante da eleição do presidente Bolsonaro, e ele se identifica e se comunica muito bem com essa parcela do eleitorado do presidente, que valoriza muito essas questões ideológicas, e isso, lógico, será e deve estar sendo considerado pelo presidente, pelo Palácio do Planalto, para tomada de decisão. E aí agora o presidente vai ter que sopesar, né, qual vai ser o maior foco nesse momento, né? Se é uma questão ideológica, né, que é importante para qualquer governo também, manter a conexão com as suas bases e com a sustentação da formulação doutrinária e ideológica do governo, ou se adotar uma postura mais pragmática, né, voltada aí para o combate à pandemia e também de composição com o parlamento e com esses setores que se veem agora com algum incômodo em relação à parte das relações exteriores. E com relação à questão do presidente, eu acho que ele já vem sinalizando com algumas mudanças, né? Ele nunca negou a importância, na minha opinião, das vacinas, ele tinha algumas restrições em relação e desconfianças em relação a vacinas
algumas vacinas de origens diversas aí, particularmente enquanto elas não haviam sido aprovadas pela Anvisa. Mas ele sempre falou que, uma vez aprovada pela Anvisa, né, ele compraria vacinas de qualquer lugar e disponibilizaria essas vacinas de maneira gratuita e não obrigatória, desde que elas fossem eficazes, seguras, né, e que os contratos também não fossem contratos leoninos, como a primeira avaliação do contrato da Pfizer, né, que eximia, por exemplo, os fabricantes de qualquer responsabilidade civil em relação a danos colaterais causados nas pessoas que fossem vacinadas. Então, essas eram preocupações legítimas de um presidente que tem 210 milhões de pessoas para cuidar. Até estatisticamente aqui, se alguém fala assim, não, só 0,01% das pessoas vacinadas vão ter algum tipo de problema. Mas numa população de 210 milhões de habitantes, mesmo um percentual muito pequeno, é um número muito expressivo, né, de pessoas que poderiam ter problema. Então eu vejo o presidente com essa preocupação. Pode haver sim uma mudança de defesa, de tese ou de comportamentos, mas nós temos que esperar a ação do próprio presidente nesse sentido. Deputado, de fato, um governo pode ter posições ideológicas e defender essas posições ideológicas, mas a questão é quando um governo só defende posições ideológicas e mesmo que a defesa dessas posições ideológicas seja em detrimento da grande maioria da população. E no caso da pandemia, o que a gente percebe foi isso, quer dizer, o presidente optou pelo discurso ideológico durante todo o combate à pandemia, enquanto medidas que precisavam ser adotadas para salvar a população, elas foram postergadas. Não foi um erro governar só pensando ideologicamente? Cileide, me permita discordar em parte de você. O governo sempre procurou, sim, manter uma ligação ideológica e, como eu falei, eu acho que isso faz todo sentido para um governo que foi eleito, inclusive, sem uma base parlamentar, sem apoio de partidos. O presidente teve que garantir a sua sustentação, o seu apoio naquelas pessoas que ele apoiava por acreditar no que ele... E é importante, então, que ele mantenha a conexão, assim como ele procura manter conexão com os profissionais de segurança pública, com o público evangélico, com o agronegócio, que foram também grandes setores que o apoiaram. Agora, a parte que eu discordo de você é sobre que ele manteve o foco somente na parte ideológica. Se a gente for ver, primeiro, ele tem ministros que nunca fizeram qualquer manifestação ideológica, como o Tarcísio, por exemplo, que tem feito um grande trabalho e que nunca fez qualquer manifestação nem para um lado nem para o outro. Ele é pragmático, né? A questão dele é asfalto, e desenvolver infraestrutura, fazer leilões de grandes ativos, né? Ele, inclusive, essa semana, ou a semana que vem, ele vai a São Paulo e ele vai fazer leilões aí de aeroportos, de portos, rodovias. Falou que vai ficar a semana inteira lá, porque a cada dia ele tem leilões aí diferentes. Ele está fazendo muito mais privatizações, inclusive, do que a própria pasta da economia conseguiu fazer até hoje. Então, e o Tarcísio não tem nada de ideológico, é pragmático. Mas, em relação ao combate à Covid-19, eu posso dizer que o presidente, por mais que tenha feito algumas defesas ideológicas, continuou atuando nos bastidores. Você vê a quantidade de doses distribuídas no Brasil. E eu até faço uma propaganda aqui, queria fazer uma propaganda aqui, para quem não conhece, não sei se você conhece também, Cileide e Rubens, é um site chamado Localiza SUS, do Ministério da Saúde. É só colocar aí, quem está nos assistindo, nos ouvindo, coloca no Google Localiza SUS e você vai ter vários painéis a nível nacional, estadual e até municipal para falar de todos os assuntos da Covid, falar de óbitos, de contaminados, de recuperados, de vacinas, de recursos empregados. E aí você vê, o Brasil distribuiu mais de 30 milhões de doses. Eu estou com o painel aberto aqui na minha frente. Já foram aplicadas mais de 16 milhões de doses aplicadas, sendo que 12 milhões receberam a primeira dose e quase 4 milhões receberam as duas doses. E para o nível, quando a gente compara isso com países da mesma
ordem de grandeza em termos de dimensão continental e de quantidade de pessoas, o Brasil está na média superior. Então, nós vacinamos, é uma dificuldade que o mundo tem de encontrar vacinas hoje, e nós estamos aí na média e na média superior. Nós também conseguimos executar programas de manutenção do emprego e de manutenção das nossas empresas, que são referências no mundo. Nós aprovamos o auxílio emergencial ano passado, que descentralizou diretamente para as famílias mais carentes mais de 320 bilhões de reais. Nós vamos agora reeditar esse programa de auxílio emergencial numa proporção menor, mas que serão gastos aí 44 bilhões de reais. Então, assim, distribuímos equipamentos de proteção individual, distribuímos álcool gel, as Forças Armadas apoiaram muito na parte logística de todo esse processo. Então, o governo fez todo o esforço para que a gente pudesse amenizar tanto os custos sanitários em vidas e em contaminados, quanto os custos econômicos em empregos, né, e empresas. Mas essa pandemia é uma pandemia complexa para todos os gestores em todos os níveis, e eu acho que o presidente, o governo federal, tem agido de maneira correta com todos os esforços. Talvez uma crítica que pudesse ser feita é a parte da comunicação. O governo poderia se comunicar melhor e explicar melhor, mostrar melhor para a população todos os esforços que estão sendo feitos. Mas nesses todos os esforços, deputado, o senhor não cita, por exemplo, o fato do governo ter rejeitado os contratos lá oferecidos pela Pfizer por 3 vezes no ano passado, e também o quanto o próprio presidente e o governo, consequentemente, rejeitaram o apoio à vacina chinesa, a Coronavac, que hoje é a vacina mais aplicada no Brasil. Não foram todos os esforços, esses foram erros que atrasaram a vacinação no Brasil, tanto na Pfizer quanto na Coronavac. Bom, Rubens, primeiro, em relação à Pfizer, qual que era a preocupação do presidente? Foi aquilo que eu falei aqui em relação aos contratos leoninos, né? A Pfizer o laboratório da Pfizer foi o laboratório que apresentou uma minuta de contrato para o governo federal, em que não havia responsabilização por parte, inclusive por parte de autoridades locais judiciárias. O contrato retirava isso daqui de nós e eximia, assim, as pessoas teriam que procurar justiças estrangeiras, alienígenas, né, vamos dizer assim, de fora do Estado brasileiro, e não poderiam entrar com ações de indenização em caso de danos colaterais. Então, imagina, nós já vivemos um momento de incerteza. As vacinas são aplicadas em pessoas que são saudáveis. A vacina não é um remédio, a vacina é um tratamento, é uma ação preventiva. Você aderir a um contrato num momento em que a gente está buscando vacinas, um momento experimental, em que o próprio contrato exime o laboratório de responsabilidade, é algo temerário. O presidente está correto, ele está gerenciando uma nação de 210 milhões de brasileiros. Mas esse contrato que foi assinado agora, ele não tem essa cláusula? Contrato assinado 7 dias atrás. Houve todo o amadurecimento, né? Nós aprovamos e discutimos propostas internamente da Câmara para trazer essa responsabilidade para o Estado brasileiro. Então, se a Pfizer não é responsável, então que a União seja responsável para pagar para cobrir eventuais danos. Então, o presidente quis se cercar, na verdade, não cercar o Estado brasileiro, cercar a segurança da população, para que ela não fique desamparada, tome a vacina da Pfizer e tenha algum problema colateral e simplesmente não tenha quem recorrer para haver uma indenização. Então o governo rejeitou essa cláusula lá atrás para agora aceitar e demorou esse período, esses meses aí para chegar a essa... Nós estamos sem a imagem do senhor, deputado. Deve estar recebendo alguma ligação, provavelmente. Mas o governo, então, não assinou essa mesma cláusula no ano passado. Por 3 vezes o contrato com a Pfizer foi oferecido e o governo... Não assinou. E agora assina com essa mesma cláusula. Na prática, perdeu tempo. Essa solução que o senhor está dizendo, que o governo federal agora apresenta esse amparo, essa garantia, já que a Pfizer não apresenta. Isso não poderia ter sido elaborado antes? A gente perdeu meses aí e, claro, tempo são vidas nessa pandemia. A cláusula rejeitada lá foi aceita agora, deputado.
Sabe quantas doses a Pfizer havia oferecido? A Pfizer havia oferecido uma quantidade de doses completamente insuficiente, muito menor do que as 30 milhões de doses que nós já temos aí. Se eu não me engano, isso pode ser checado aí, mas era uma quantidade de doses inferior a 5 milhões. Se eu não me engano, eram 3 milhões de doses. Nós já temos 30 milhões. Então, a CNN, deputado, informou antes e informa agora que eram 70 milhões de doses oferecidas pela Pfizer no ano passado, em agosto. Mas distribuídas ao longo do tempo, num cronograma que até o presente momento teriam chegado aqui no território nacional menos de 3 ou 4 milhões de doses. Nós já aplicamos aqui no território nacional, como eu falei, nós já temos mais de 30 milhões de doses, já foram aplicadas em torno de 16 milhões. Então isso quer dizer que essas vacinas aí não fizeram diferença nenhuma nesse momento. O Brasil já teria recebido vacinas a partir de dezembro, deputado. A Pfizer em agosto apresentou esse contrato e receberia em dezembro. O cronograma real de distribuição da Pfizer não é esse, entendeu? E a preocupação do presidente, como eu falei, era a preocupação ligada à questão jurídica e de amparo à população, a população brasileira. E sobre a questão da Coronavac, sim, o presidente ele sempre disse que ele queria uma vacina, que ele disponibilizaria uma vacina que fosse eficaz, de qualidade e segura. E quem era o responsável, e continua sendo responsável, por atestar a segurança, atestar a eficácia e atestar a qualidade, é a Anvisa. Então, a partir do momento que a Anvisa aprovou o uso experimental, o uso emergencial da AstraZeneca e da Coronavac, o governo fez a aquisição. E hoje, 79% das vacinas aplicadas são da Coronavac no Brasil e em torno de 21% da AstraZeneca, demonstrando que o governo foi cauteloso no início, mas não teve nenhum preconceito real com a origem das vacinas. A Cileide está sem som, mas me parece que ela não tem mais pergunta ao deputado. A gente já abordou alguns assuntos aqui. Então é isso, deputado. Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente, de sempre, inclusive, né? Sempre muito disponível para responder nossos questionamentos. Cileide, estamos perdendo até metade do seu rosto aqui na imagem. Está muito baixa a câmera. Deputado, obrigado pela entrevista. Bom trabalho aí. Sei que o senhor tem compromisso, mas obrigado pela disponibilidade de sempre aqui de conversar com a gente e responder os questionamentos que são sempre feitos diretamente e respondidos diretamente também. Um abraço ao senhor, bom dia. Valeu, obrigado, Rubens, um abraço, Cileide, um abraço a todos que nos assistiram e que estão nos ouvindo aí. Obrigado, deputado Vitor Hugo, líder do PSL lá na Câmara Federal, conversando conosco aqui no Sagres Céu Aberto, edição desta sexta-feira, dia 26 de março de 2021. Destaque-se a íntegra dessa entrevista, você confere lá no nosso portal, o sagresonline.com.br.